Olá, você já contratou pelo currículo, descobriu depois que foi um grande erro? No papel estava tudo lindo, mas quando o colaborador começou a trabalhar na sua empresa, não deu certo? Isso acontece muito e em muitas empresas. Hoje, nessa aula, eu vou mostrar para você que contratar pelo currículo e apenas pelo currículo pode ser um grande erro. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar 3 passos essenciais para você fazer um excelente processo de contratação. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula sobre gestão empresarial. Meu nome é Gisele Parente, eu sou CEO da Lotus Business e um dos grandes problemas que eu enfrento hoje nos meus clientes de consultoria, de mentoria, é a dificuldade quando o assunto é contratar um novo colaborador. Existem empresas que ficam com vagas abertas 2, 3, 4 meses. E quando conseguem contratar um profissional para trazer para dentro da empresa, ainda acaba não dando certo. E isso acontece por diversos motivos. Não ter um processo de recrutamento e seleção adequado, contratar apenas pelo currículo, sem fazer todas as etapas aprofundadas de entrevista desse colaborador, contratar um colaborador sem observar se esse colaborador tem comportamentos que estão alinhados com a cultura da empresa, ou simplesmente desconsiderar todas as questões comportamentais de um colaborador no processo seletivo. Você já ouviu aquele ditado que contratei pelo currículo e demiti pelo comportamento? Isso é uma grande realidade. E tudo isso acontece por quê? Porque dentro do processo de recrutamento e seleção não é observado o comportamento desse colaborador. Então vamos entender agora quais são os 3 principais passos para um excelente processo de contratação e como executar cada etapa dentro desses 3 passos. Bem, o primeiro passo é o processo de recrutamento. Você precisa atrair para a sua empresa o candidato certo para a vaga que você tem. E como você faz isso? Primeiro passo, você precisa descrever muito bem o cargo desse colaborador. Quais são as atividades que esse colaborador vai executar dentro da sua empresa? É muito importante quando você vai contratar um novo colaborador que você, empresário, empresária, tenha clareza das atividades que esse colaborador vai fazer, porque é com base nesse trabalho que ele vai fazer que você vai definir as competências desse colaborador. O que são competências? Conhecimento, habilidades e atitudes necessárias para que esse colaborador execute a atividade de uma forma adequada dentro da sua empresa. Então, fez a descrição das atividades, você vai dizer qual é o conhecimento que essa pessoa tem que ter. Essa pessoa tem que ter um ensino médio, um ensino fundamental, um ensino superior, em qual área, essa pessoa precisa ter cursos, ela precisa conhecer de alguma atividade específica. Por exemplo, eu vou contratar alguém para trabalhar como cozinheiro. Então, eu preciso que essa pessoa tenha conhecimento sobre cozinha, algum curso específico sobre culinária. Preciso que essa pessoa seja um chefe de cozinha. Qual é a formação que eu preciso que essa pessoa tenha? Tá? Conhecimento. Habilidades. Então, o que essa pessoa precisa saber fazer, realizar? São as habilidades. Para trabalhar na cozinha, eu preciso que essa pessoa seja ágil. Eu preciso que essa pessoa seja atenciosa. Eu preciso que esse candidato ele tenha foco na atividade que ele vai fazer. Eu preciso de uma pessoa focada. Então, quais são as habilidades que você espera que esse candidato tenha para vir trabalhar na sua empresa? Atitudes. Atitude tem a ver com o comportamento efetivo desse candidato. Então, por exemplo, para trabalhar numa cozinha de um grande restaurante, essa pessoa precisa o quê? Ela precisa
saber ouvir, porque imagina se de repente ela não for o chefe, for um auxiliar, precisa ouvir o que o chefe está falando. Ela precisa ser autogerenciável, por quê? Porque ela tem as etapas do processo ali da produção de um prato para entregar, e ela tem um tempo adequado, então ela precisa fazer gestão da montagem desse prato para poder entregar o prato de forma adequada dentro do período de tempo que foi exigido. Ela precisa ter inteligência emocional. Por quê? Porque dentro de uma cozinha normalmente tem muita pressão, e tem prazos muito curtos, então ela precisa saber lidar com essa pressão o tempo todo, tá? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Também é preciso definir a experiência desse colaborador. Esse colaborador precisa ter quanto tempo de experiência na área para trabalhar com você, na sua empresa? Definiu, descreveu o cargo, você fez o primeiro passo do seu processo de recrutamento. Agora você precisa fazer o quê? Você precisa divulgar essa vaga. E para divulgar essa vaga, você vai precisar de algumas outras informações. Por exemplo, o salário, os benefícios. Para você conseguir atrair boas pessoas para sua empresa, é importante que você tenha salário e benefícios compatíveis com o mercado ou que atraiam esse colaborador para sua empresa. Ter um salário adequado e ter bons benefícios é uma grande fonte de atração de novos colaboradores. E onde divulgar? Você pode divulgar no LinkedIn, você pode divulgar nos sites que fazem recrutamento e seleção. Você pode divulgar em redes sociais, se for o seu mercado. Então você precisa analisar, né, onde está o seu público, onde estão as pessoas que buscam pela sua empresa e faça a divulgação dessa vaga. Feito isso, você terminou a etapa 1, que é a etapa de recrutamento. E aí nós vamos para a etapa 2, que é a etapa de seleção. Dentro da etapa de seleção, nós vamos ter também dois passos muito importantes. O primeiro passo da etapa de seleção tem a ver com a escolha dos currículos. Então, vamos supor que você divulgou aí a sua vaga e você recebeu 100 currículos. Dentro desses 100 currículos, você precisa criar critérios para entender quem são as pessoas que vão vir para a etapa de entrevista. Então, como é que você faz isso? Crie uma lista de prioridades dentro do seu critério. Por exemplo, se você tem uma empresa física, você precisa ter atenção no local onde essa pessoa mora. Então, endereço é importante para você? Coloca aí. E mais? Ah, para mim é importante o tempo de experiência e a formação dessa pessoa. 2, tempo de experiência. 3, formação. Estabeleci 3 critérios, ou 4. Você vai fazer o quê? Você vai começar a separar todo mundo que não cumpre esses 4 critérios, esses 3 critérios que você definiu. E você vai separar. Vão sobrar aí, vamos supor, recebi 100 currículos, sobraram 10. Ok, desses 10, você pode fazer então o segundo passo da seleção, que é a entrevista. E a entrevista, você também pode dividir a entrevista em etapas, tá? Uma etapa, por exemplo, de qualificação do candidato, uma segunda etapa de verificação técnica desse candidato, uma terceira etapa, se esse candidato for para um cargo de liderança, um cargo de confiança, com os demais membros da equipe. E dessa forma você vai eliminando candidatos para chegar ali entre 2 e 3 candidatos e tomar a decisão de quem você vai contratar. Tá, Gisele, mas como fazer a primeira entrevista, né? Ah, a primeira entrevista de qualificação. A entrevista de qualificação, ela pode ser feita online mesmo, você não precisa se preocupar de marcar pessoalmente, porque essa entrevista, ela tem o objetivo de você conhecer o candidato, entender como o candidato se comunica, como que esse candidato elabora as questões, como que esse candidato, qual é o perfil comportamental desse candidato, se é um candidato mais tranquilo, ou apático, ou muito agitado e falador. E você vai fazer o quê nessa primeira entrevista? Você vai validar as informações que esse candidato colocou no currículo.
Então, por exemplo, você vai começar quebrando um gelo e falando: "Olha, me conte um pouco mais sobre você, o que você gosta, me fala um pouco da sua família, com quem você mora", e o candidato vai começar a responder essas perguntas. Depois você pode ir para o currículo e dizer: "Ah, você trabalhou nessa empresa? Como que foi a sua experiência? O que que você fazia lá?". Se você tiver que falar 3 pontos positivos dessa empresa, 3 pontos de melhoria, o que que você coloca aqui para mim? Faça perguntas abertas. Eu sugiro que você tenha um roteiro para fazer essa entrevista e que você mantenha sempre essas perguntas abertas, de forma que o candidato ele precisa parar, pensar, raciocinar e construir uma resposta para você. E você vai levando isso como um bate-papo. Essa entrevista ela deve demorar aí em torno de 15, 20 minutos e já vai te dar os primeiros indícios se esse candidato tem as competências necessárias para passar para a próxima fase ou não. Se daí você já conversou, você já encontrou divergências entre o currículo e entre o que você está conversando com o candidato, porque, gente, segundo a Forbes, 58% dos currículos eles têm alguma alteração, eles estão inflados, eles têm informações aumentadas ao que o colaborador viveu, do que com o que o colaborador escreveu no currículo. Então, nesse momento, você já consegue ter uma ideia sobre currículo colaborador. E se você, por algum motivo, não está satisfeito com o comportamento desse candidato durante a entrevista ou algo que ele colocou na entrevista, você já descarta esse candidato e aí passa para a segunda fase. A segunda fase de entrevistas, ela é um pouco mais técnica. Então você pode optar por fazer de forma online ou por fazer de forma presencial, se você gostar desse contato com esse candidato, tá bom? Você vai fazer o quê? Nessa entrevista, eu recomendo que você prepare cases, né, situações que a função que você está querendo contratar ali viva no dia a dia na sua empresa, que você já tem observado, e você traga essas situações e pergunte para esse candidato o que ele faria, como ele resolveria, para você entender o perfil comportamental desse candidato, para você entender como que esse candidato se coloca perante os desafios, qual o nível de maturidade desse candidato para resolver problemas. Então, por exemplo, vamos supor que você está contratando alguém para ser lá contas a receber. E você tem bastante problema de inadimplência na sua empresa. Você fala para o seu candidato: "Olha, vamos supor que você tem uma lista grande de pessoas inadimplentes e você precisa já fez a cobrança por e-mail, já fez a cobrança pelo WhatsApp, isso não está dando resultado. O que que você faria?". E aí essa pessoa vai falar: "Ah, eu mando o WhatsApp de novo. Ah, eu mudo a mensagem. Ah, eu mando um áudio. Ah, eu vou ligar para a pessoa para conversar com a pessoa". Você vai olhar a situação que você colocou, a solução que esse candidato traz e você vai identificar: "Puxa, é isso que eu quero, é uma pessoa que tem essa atitude de pegar o telefone e fazer a ligação, ou não, aqui na minha empresa eu quero algo mais tranquilo, eu quero que a pessoa mande o WhatsApp e fique nessa linha de cobrança mesmo". O que é importante e precisa ficar registrado aqui para você é que não existe certo e errado, tá? Existe o melhor para a sua empresa. Então faça esse segundo momento, essa entrevista mais técnica e entenda quem são os candidatos que vão ficar. Você pode ter aí 3 a 2 candidatos, e aí você toma a decisão de quem realmente você vai contratar para trabalhar aí na sua empresa. Gisele, tenho muitos candidatos ainda. Você pode escolher, se você tiver profissionais dentro da sua empresa capacitados, tá? De fazer análise de perfil comportamental, algum teste, mas para você fazer alguns testes psicológicos, você precisa ter psicólogo dentro da sua empresa, então toma cuidado. Não me decidi por ninguém. Fiz todo o processo, mas ainda não é a pessoa certa. Ou você divulga novamente a vaga, ou você vai voltar lá nos currículos e vai entender se você não deixou passar alguém interessante, tá bom? E talvez nessa repescagem aí de currículos, você opte por abrir mão de alguma coisa. Ah, eu vou entrevistar essa pessoa, ela mora longe, mas o perfil dela tá legal, eu gostei. Ah, eu vou trazer essa pessoa, ela não tem a experiência que eu preciso, mas o currículo dela me chamou a atenção. Vou entrevistar. Então você traz algumas pessoas ou, se não tiver ninguém lá para você repescar, você abre novamente a vaga, tá bom? Então vamos lá. Etapa um, recrutamento.
Você criou a descrição de cargo e divulgou a vaga. Etapa 2, seleção. Você selecionou o currículo e fez as entrevistas para selecionar o candidato correto. Definiu quem é o candidato, você vai passar para o processo de contratação. Então, tem toda a questão administrativa, de exame médico, de contratação desse colaborador, e esse colaborador chega na sua empresa para trabalhar. Então, vamos falar da etapa 3, que é a etapa de contratação. Gente, não dá para você investir um tempão no processo de recrutamento, um tempão no processo de seleção, mas quando o colaborador chega para trabalhar na sua empresa, você trata de qualquer jeito, tá? Então presta atenção no onboard, na entrada, na integração desse colaborador. Estatísticas mostram que colaboradores que têm esse onboard, essa entrada bem trabalhada, ficam mais nas empresas. E essa estatística traz um nível de 55%. Olha isso, trazer o candidato correto para a sua empresa com um onboard adequado aumenta em 55% as chances desse colaborador dar super certo dentro da sua empresa. E o que você precisa fazer? Integração. Gisele, como é que eu faço isso? Eu não tenho RH, sou só eu. Você pode gravar um vídeo, você pode fazer um documento escrito, você pode fazer uma apresentação no PowerPoint, passando e falando para esse colaborador. Mas o que é importante nesse momento? Você falar para esse colaborador: olha, seja muito bem-vindo à nossa empresa. A nossa empresa é uma empresa que fabrica isso, que produz isso. Aqui nós temos como missão essa situação. Os valores importantes para a nossa empresa são esses. Aqui, olha, a regra é essa, tá? Você entra às 8 da manhã, depois meio-dia ao almoço, depois você vai sair às 18 horas. Nos intervalos, olha, tem um café antes que a empresa fornece, ou por volta de 9 horas você pode parar um pouquinho para tomar seu café, não tem problema. Olha, nós temos uma parada de 15 minutos à tarde para um café da tarde. É permitido comer no ambiente de trabalho? Não é permitido comer no ambiente de trabalho? Qual é a melhor roupa para você vir trabalhar na nossa empresa? É um traje social? Você vai trabalhar na produção? Que roupa? Tem uniforme? Não tem uniforme? Olha quantas coisas precisam ser ditas num processo de integração. O colaborador ele precisa entender como é que a sua empresa funciona, porque senão ele entra, ele fica totalmente perdido dentro da sua empresa. Então presta bastante atenção nesse processo de integração. Você vai criar ele uma vez só e depois você vai entregar para cada colaborador. Pode ser também um manual de boas práticas da sua empresa. Pode ser um manual também onde vai estar tudo escrito lá. Aí você dá para a pessoa ler, assinar. Faz 4 perguntas, 5 perguntas. Depois para a pessoa responder para garantir que ela leu, né, o que você entregou. E pronto, tá? Olha só, você já fez o onboard desse colaborador. Esse colaborador ele já sabe como é que a sua empresa funciona. Depois disso, é treinar na função. Porque talvez ele já tenha experiência, mas ele precisa entender como é a atividade dentro da sua empresa. Então, treine, capacite, né? Nos processos, sejam processos que já estejam padronizados ou processos que sejam ainda verbais, mas mostre como é que faz cada atividade dentro da sua empresa e você coloca esse colaborador para trabalhar. Mas não acaba aí. Diz ele, mas não é um processo de contratação? Sim. Mas a contratação termina quando vence o período de experiência. E olha só, esse é o pulo do gato. Então, só o que eu vou falar aqui agora já vale o seu like, já curte esse vídeo. Se você quer saber mais conteúdos aí sobre gestão da sua empresa, já se inscreve aqui no canal, aciona a sinetinha para você ser avisado quando os novos vídeos desse canal forem ao ar, tá bom? Olha só, você precisa acompanhar esse colaborador durante o período de experiência. A CLT diz que o período de experiência são 90 dias. Então, o que você faz? Você faz uma avaliação de experiência no primeiro período, 45 dias. Você avalia o comportamento, se está adequado, se as entregas estão adequadas pelos 45 dias, se o aprendizado da pessoa está adequado pelo período que ela está na empresa.
Quais são os pontos fortes desse colaborador? Quais são os pontos que esse colaborador precisa melhorar? Olha que interessante. Converse com essa pessoa, dê esse feedback profundo para esse colaborador, incentive a melhoria, se coloque à disposição e vai acompanhando por mais alguns dias. 45 dias, ok? 80 dias, avalia novamente. Por quê? Porque com 90 dias, você precisa ou efetivar esse colaborador ou demitir esse colaborador para que você não pague os encargos trabalhistas. Por quê? Porque a CLT diz que durante 90 dias você não precisa pagar esses encargos. Perfeito. Então você vai fazer o quê? Você vai dar um novo feedback para esse colaborador. Se você fez um levantamento do comportamento desse colaborador e você entendeu que não está adequado, que ele não se adaptou ao teu ambiente de trabalho, já se prepara para demitir ali com 90 dias. Já prepara a documentação, já abre nova vaga, já vai tomando suas providências. Agora, se o colaborador ele está bem, ele está evoluindo, ele está realmente atendendo às expectativas, né, do currículo, do processo seletivo, você comunica então que esse colaborador vai ser efetivado e que agora, né, as cobranças vão aumentar. Faça o feedback positivo de tudo que ele evoluiu com relação à última análise. Se tem pontos a serem trabalhados, trabalhe com esse colaborador e aí sim finaliza o seu processo de contratação. 3 passos muito importantes e que realmente vão fazer a diferença na contratação de novos colaboradores para sua empresa. Gisele, não sei nem como fazer isso. Então você pode entrar aqui na descrição, tem os links de contato do método PAN, um método de gestão inteligente, humanizado, focado em resultados. E nesse programa de implementação eu ajudo você, dono, dona de empresa, a criar não só o processo de recrutamento e seleção, mas a padronizar os processos do seu negócio, para que você tenha mais lucro na sua empresa e tenha mais liberdade, tenha uma empresa autogerenciável. E se esse conteúdo fez sentido para você, já vamos ajudar aqui o canal, curta, deixa seu like aí, para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas e essa corrente do bem possa ajudar empresários e empresárias em toda a parte do mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula, até breve, gente. Tchau, tchau.